Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de podcast e eu sempre estou muito bem acompanhado aqui e hoje não é diferente. E eu estou muito emocionado também porque nós vamos falar sobre emoções. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Então, o que eu vou pedir para você agora? Como a gente sempre traz um convidado aqui de qualidade, a minha promessa é que sempre vai ter algo bom aqui para você. Então, se inscreve no canal, compartilha e comenta. Você que é antigo aqui, já está com a gente nessa mesa aqui há muito tempo, nessa mesa de comunhão. Você que é apaixonado por comunhão, por conhecer o que sobre o reino de Deus e o que ele vem fazendo, né, através da vida dos irmãos que estão vindo aqui compartilhar conosco, comenta aí bastante, sendo o dedo no like. E hoje você não vai dar boa noite. Se você já deu, tudo bem. Mas o que eu quero de vocês? Emojis. Coloquem emojis aí para nós sabermos como é que vocês estão se sentindo hoje. Porque como eu falei, vamos falar sobre emoções. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Dani Almeida, esposa do professor pastor Ricardo, segunda participação, tudo bem com você? Tudo bem, Wellington, boa noite pessoal. É uma alegria, né? Já é uma emoção poder estar aqui, falar um pouquinho, né, tanto dessas questões das emoções e como elas são importantes para a nossa funcionalidade como ser humano, né? Que a gente não pode descartar as emoções também da nossa vida cristã, que elas caminham de mãos juntas, né? Eu falo que a psicologia ela não descarta a nossa fé, ela complementa. E vamos falar de emoções hoje. Então. Vamos começar já então com a pergunta muito importante, né? Por que é importante nós falarmos sobre emoções no ambiente cristão? Bom, primeiro, gostaria de trazer assim, uma introdução do o que são as emoções. Porque a gente tem ali, né, hoje, até com desenho, divertidamente, as crianças já têm esse acesso, têm essa informação de como funcionam as emoções dentro, né, do nosso cérebro, ou seja, da nossa questão neurológica, o nosso funcionamento neurológico, mas é bom a gente pontuar como que ela funciona dentro de nós. Primeiro ponto, Wellington, que ela é subjetiva. Então, cada um de nós, por mais que temos as emoções primárias, cada um de nós temos emoções diferentes, reagimos de formas diferentes. Então, ela sempre vai ser subjetiva. Ponto 2, que é muito importante. Ela influencia as nossas questões fisiológicas. Então, a emoção, ela promove em nós, né? O coração, ele dispara, algumas pessoas sentem a mão suar, né? Aquele medo, aquele frio na barriga, tudo isso está ligado com as minhas reações fisiológicas dentro das minhas emoções. Ela influencia também no comportamento, então, o meu corpo sente, a gente até costuma falar que o pensamento, ele gerencia a forma que eu me comporto e a forma que eu sinto. Então, ela vem, né? Ela atinge o nosso comportamento. Então, tanto a raiva, quanto a alegria, quanto a tristeza, a gente vai externar, né? Vamos ser reativos a ela. E também as questões cognitivas, que a emoção, ela interfere na minha memória, na minha atenção, no raciocínio, né? E nas tomadas de decisões. Então, né, trazendo aí uma introdução do que é a emoção, como que ela funciona dentro de mim. Então, o nosso ambiente cristão, né? Ou seja, a gente não pode anular isso, porque é uma subjetividade. E também não podemos deixar de uma forma como regra. Ou seja, se eu sinto tristeza, eu devo respeitar o meu momento de tristeza. Ou seja, eu preciso sentir essa emoção, dar espaço para ela, porque ela tem uma causa. E como subjetividade, eu tenho uma história de vida, você também tem uma outra. E essa história de vida que faz com que a gente traga assim, a nossa formação psicológica, e eu posso dizer até mesmo emocional, a forma que eu sinto e a forma que eu vejo o mundo. Então, é muito importante, primeiro, a gente identificar e entender que eu preciso sentir a emoção. Eu não posso reprimi-la ou ignorá-la, porque isso pode trazer danos ao longo da vida. Sim. E quais são, né? Porque no desenho, o primeiro são 5, né? Que aparece lá. Os 2 eu não assisti ainda, mas eu sei que aparecem mais, né? Tem um número exato? Como é que é? Essas são as primárias, né? A gente fala nas 5 primárias e essas são as complexas. O que incluíram no desenho são emoções complexas. Porque ela né? vai crescendo, né? Isso, porque ela passa
por aquele período, né, de transição e de conflitos, né, de identidade, que é a adolescência. Então, agregam-se as emoções complexas, né? Então, vamos falar as primárias: alegria, tristeza, raiva, medo, e eles colocam até mesmo nojo, né? Porque é uma reação até mesmo fisiológica, né? De você olhar, é aquilo, você visualiza, processa o pensamento e gera a emoção, que vai gerar uma reação fisiológica. Então, o nojo, né? Que seria 5. Então, depois entra as complexas, que é a inveja, a ansiedade, né? A vergonha também. E algumas outras que a gente vai trazendo ao longo dessas que vão desenvolvendo. Então, é interessante que existem emoções e sentimentos. Então, quando fala da inveja, a inveja pode causar o quê? Um exemplo, orgulho, desenvolve ali questões como o confronto, sensibilidade, né? Então, por trás dela existem outros sentimentos que a gente vai mapeando. Mas são as emoções principais, né? Que a gente sente ao longo do dia. Isso é muito comum, elas variarem durante o dia. Então, você acorda, às vezes, um pouco triste, né? Porque o despertador tocou, queria dormir mais. Aí você vai ali, desperta, né? Já começa a se sentir melhor. Pode acontecer um fato isolado, né, que te traz tristeza ou algo que te deixa com raiva. Então, isso faz parte do nosso funcionamento. Agora, aí está onde nós devemos ligar, né, o sinal de alerta. De que forma que ela está gerenciando a minha vida, né? Todos os excessos, de que forma que eu tenho administrado, gerenciado e equilibrado as minhas emoções. É onde entra o trabalho da psicologia. Muito bom. Então, nós somos cristãos, né? Então, nós cremos que Deus nos criou, né? Sim. Então, assim, qual que é o papel delas, então, na nossa vida? Ele nos criou com emoções, já falou que a gente não pode reprimir. Então, qual é o papel das emoções no nosso dia a dia? De uma forma neurológica, equilibrar o nosso cotidiano, equilibrar a minha vida diária e fazer com que eu seja humano, sabe? Como assim, mas como a humanidade, a subjetividade? O que seria de nós sem a emoção? Sem sentir a alegria pelas nossas conquistas, a tristeza em romper um relacionamento, em um luto. Então, o Jesus, ele traz para nós nos evangelhos que em todos os momentos ele sentiu emoções. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo vindo na Terra ali como o filho de Deus, mas ele viveu como um ser humano. Então, ele fala do choro, a importância do choro. Então, as emoções, ela vem para marcar e trazer a experiência para a nossa vida cotidiana. Além do funcionamento biológico, fisiológico, que também não... A gente pensa assim, eu não vou lidar com as emoções, que ficar chorando, mas isso também é uma reação fisiológica. Porque, um exemplo, Wellington, o medo. O medo, ele coloca limites. Eu preciso ter limites. Por que as crianças, que ainda estão nessa questão do desenvolvimento neurológico, a maturação do cérebro, elas às vezes não têm medo. A gente corre em lugares que não deve correr, mexe com inseto, tal, porque está desenvolvendo. Mas quando a gente alcança um grau de maturidade, o medo vai trazer o quê? Um equilíbrio. Se eu não tiver medo, eu vou fazer coisas que eu coloco a minha vida em risco. Então, entende que as emoções, ela têm essa função de gerenciar e equilibrar o meu dia a dia, as minhas questões neurológicas, a minha tomada de decisão, as minhas habilidades sociais, a lidar com o outro. Então, onde que as pessoas se perdem? Aonde que traz o adoecimento? É quando eu não consigo equilibrar e essa emoção, ela sobressai, né? Ou seja, ela atrapalha, né? Numa linguagem mais clara. Ela atrapalha o meu dia a dia. Ela atrapalha a minha convivência social. Ela atrapalha os meus relacionamentos. Porque eu já não consigo gerenciar. Então, eu sei que a raiva, ela existe. Mas de que forma que eu estou lidando com a raiva? Então, eu não posso sentir raiva. Interessante que alguém me disse assim, Jesus sentiu raiva quando ele tirou aqueles vendedores de dentro do templo. Eu falei, sim, ele sentiu, porque não era um lugar para fazer isso. E da forma que ele expressou, não, mas ele colocou eles para fora, tal. Eu falei assim, mas isso foi uma expressão de um sentimento, de uma emoção, de uma indignação. Então, assim, é importante nós sentirmos essa emoção. Se somos corpo, alma e espírito, né? Alma, espírito, corpo, da forma que vocês acharem melhor. Então, entende que Deus nos criou com essa perfeição do sentimento,
do meu espírito que vai ligar tanto a ele, que eu preciso também ter essa emoção, eu preciso ter essa sensibilidade. Quando Davi fala, né, que Deus não rejeita o coração quebrantado. Como que esse coração é quebrantado? A gente não vê o coração quebrado em pedaços. É através das nossas emoções, é através da minha sensibilidade que me conecta com Deus. Então, ela é importante para a minha alma, onde eu gerencio, onde eu preciso estar com a minha alma saudável, equilibrada, que eu gerencio essas emoções, para o meu corpo, porque tem função fisiológica, e para o meu espírito, que também me conecta a Deus. Daí o corpo, vou dizer, para as minhas habilidades sociais e a minha convivência em relacionamentos, na comunidade, na igreja, no trabalho, ela é muito importante. Então, é importante que elas venham à tona, mas, como você falou, num certo equilíbrio. Porque se eu não sei gerenciar, isso pode me trazer problemas sociais, né? Sim. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não sei lidar com uma raiva e eu estouro com facilidade, por exemplo, Pedro, né? Então, Jesus. Sim. Então, você deu o exemplo de Jesus, né? E ele viveu todas as emoções, inclusive ele se entristeceu, mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro. Mas ele olha para aquelas pessoas e ele se compadece. A Bíblia diz que ele se compadece e ele chora junto, porque ele é um ser humano. Então, ele não reprime. Mesmo sabendo, ele poderia falar assim, não chorar, gente, não chora não, peraí que eu vou ressuscitar Lázaro, relaxa. Eu vou resolver esse Calma problema. aí que eu vou resolver esse B.O. Mas ele se compadece. Né? Ele viu corações chorando e sentindo a perda de alguém. Né? A dor do outro. A dor do outro. Então, você vê claramente, né? E assim, gente, eu vi uma frase, uma palavra de um pregador, e ele falou uma coisa muito bacana, né? Se você é cristão, tenta ler os evangelhos, pelo menos um capítulo por dia. Leia um capítulo dos evangelhos, todos os dias. Né? Ao longo de anos, você já vai ler várias vezes, porque ali está o nosso modelo, né? Você está falando assim, é claro, a psicologia, ela vai vir como um apoio, né? Sim. Mas você vai ver ali Jesus, né? Colocando para fora suas emoções, não reprimindo, mas sabendo também como gerenciá-las, né? Gerenciando. O que eu acho lindo nos evangelhos é isso. Jesus, ele traz momentos de conflitos, ou seja, quando ele é afrontado, a forma que ele responde os fariseus, os escribas, né? A linguagem que ele utilizava, né, muito diferente de quando ele estava com a multidão, de quando ele estava com os discípulos e quando ele respondia os escribas, os fariseus. A gente observar isso na forma da comunicação era muito diferente. Quando ele estava com a multidão, ele sempre trazia ele de uma forma pedagógica, né, a parábola e tal. E quando ele estava ali com os discípulos, ele era mais ele ensinava com amor, mas assim, ele também trazia uma reflexão e um confronto, porque era um ensino, né? Eles estavam ali, ele estava ali como um líder, né? E quando ele é afrontado, que ele não é o filho de Deus, que ele, né, até mesmo expulsa demônio em nome do próprio demônio, então assim, ele é confrontado, ele não responde com ira, mas ele traz ali uma resposta certa, racional. E aí as emoções, Wellington, quando a gente fala que não há um equilíbrio, eu me torno reativo. Então, existem aquelas pessoas que sempre estão na defesa. Né? Você fala, ela vem o B, eu sei, pá. Então, assim, é uma pessoa que está reativa. Né? E não consegue gerenciar a emoção no momento. Quando ela é afrontada, ou quando alguém discorda daquilo, de uma opinião dela. A gente vê muito isso em debates, né? Assim, numa mesa, como a gente está aqui conversando. De repente, você fala algo que eu não aceito, ou não é uma ideia minha, enfim, algo que eu não defenda. E, às vezes, a pessoa não consegue gerenciar, né? Ela vem de uma forma muito reativa e acaba se tornando uma discussão. Então, o Jesus, ele traz as emoções. Quando aquela mulher ela é pega ali no ato, que querem apedrejá-la, ele traz uma resposta dizendo, reflitam. Não tomem decisões precipitadas, né? Porque a emoção é isso. Eu vou agir de uma forma precipitada. Eu não vou racionalizar. Por isso que a gente fala assim, respira. Fala, mas essas técnicas contam até 3. Mas sabe por quê? Porque teu cérebro vai oxigenar ali, o oxigênio, e vai voltar a um estado de tranquilidade, vamos assim dizer. Porque no momento que a raiva, a gente sente o nosso corpo, fala assim, nossa, meu sangue ferveu. Ele não ferve, mas ele circula mais rápido, aumenta os meus batimentos cardíacos e faz com que eu perca um pouco do meu raciocínio ali, da minha lógica no momento. Porque eu vou agir pelo impulso, pela emoção. Aí Jesus vai ensinando isso também. Né? Então, se ninguém tem pecado aqui entre vós, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Porque na hora, me confrontou, eu preciso trazer o raciocínio, né? Eu preciso pensar sobre isso. Então,
o que que a psicologia fala? O que que a gente ajuda esses pacientes que não conseguem controlar as emoções, seja choro, tristeza, raiva? É isso. Pensar antes de falar, observar, né, o ambiente que você está. Então, a Bíblia, como você falou, é importante o cristão conhecer a Jesus, né? Ele não isolou da alegria, ele não se isolou do luto. Quando fala, e Jesus chorou, é um versículo muito curto. E Jesus chorou. Por que que houve esse destaque? Ele sentiu emoção, era um amigo. Sim. Mas ele, como filho de Deus, ele estava resolvendo aquela situação. Só que a gente tem um outro texto, Wellington, que ele fala para a mulher assim, mulher, não chores. Né? Quando é a viúva, né? Isso, a viúva de Naim, não chores. Então, assim, como que eu vou dizer para alguém que perdeu o único filho não chorar? Mas naquele momento, o não chores está por trás de, a gente vai resolver esse problema, sabe? Sim. Eu vou devolver a sua alegria. Fala, nossa, mas ele pediu para ela reprimir o choro. Não, eu acredito que como filho de Deus, ele estava dizendo, não chores, porque não completou a frase, mas no meu pensamento, eu vou resolver, né? Ou seja, esse choro vai se tornar alegria, porque eu vou devolver teu filho. Sim. Então, em todos os momentos, a palavra de Deus, ela vai ensinar. Aí, lá na frente, Paulo, depois de uma conversão, de uma transformação, de um ego transformado, porque se falar de transformação, emoção, Paulo é uma referência para nós. Ele vai falar tanto das emoções, assim, no sentido de uma pessoa que tinha um caráter, era uma pessoa sanguínea, uma pessoa assassina, né? Ou seja, cometia crimes, matava as pessoas. E uma pessoa que vive ali uma transformação do evangelho mansa, né? Mansa, começa a ensinar o outro. Fala dos frutos do Espírito, o quão é importante para a nossa vida. Então, a Bíblia, ela vai nos ensinar sobre as emoções. E nós, como cristãos, precisamos conhecê-las e reconhecê-las também quando elas estão além dos limites. Sim. Você começa a falar aí, começa a vir vários personagens da minha cabeça, né? Eu tô lendo um livro que chama 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Cada vez que eu venho aqui, eu saio com uma recomendação de livro. Já tem 2, né? Gostei desse. E aí eu cheguei em João. Assim, todos os outros são muito legais, assim, mas de João, porque ele era conhecido como o filho do trovão, né? Os irmãos do trovão lá, ele e Tiago, né? Sim. São sanguíneos e manda fogo, queima todo mundo. E aí, a reflexão do livro, não vou dar spoiler, né? Mas leia lá, porque é muito legal, que ele vai pegar um panorama de cada discípulo, né? E de como ele inicia e até o final da sua trajetória, né? Claro que uns você tem mais dados, como João, como Pedro, né? Sim, que são os que se destacaram mais com as suas emoções, né? Isso, que estão mais próximos de Jesus também, né? Então, a proximidade de Jesus, de João com Jesus, e ali o autor, ele é muito, acho que é o John MacArthur, ele é muito certeiro, assim, sabe? Muito assertivo quando ele fala que quando Jesus está na cruz e olha para João e fala assim, ó, porque talvez até então os discípulos não tinham a dimensão do que aconteceria com Jesus, né? Não tinham. Jesus falava, preparava, mas eles não tinham essa dimensão. E eles talvez negavam, né? Que não, Senhor, você não pode, né, tal. E João era talvez o mais novo dos discípulos. E aí, na cruz, ele tá do lado de Maria e ele fala, ó, eis aí a tua mãe, né? Mãe, eis aí o seu filho, né? Então, ele tá entregando a mãe. Olha só, Jesus entregou a responsabilidade para João cuidar da sua mãe. Então, ali, ele começa a desenvolver um pensamento de começa a maturar, sim, né? Ele começa a amadurecer, né? E aí, olha só como ele termina. E olha como ele escreve as cartas, né? Primeiro que o evangelho dele ali é todinho mais íntimo, né? Você vê os outros fala até o evangelho do amor, né? A leitura, ela traz... É tão gostosa a leitura, não que todos, né? A Bíblia, mas sim, você percebe que há uma linguagem diferente, né? Que fala que o evangelho do amor no sentido de comunhão, intimidade, isso, intimidade, que fala até mesmo de ser amigo. Então, olha aí o sentido, né? A emoção que João escreve aquele evangelho. Sim. Quando ele fala, né, tipo assim, é como se ele tocasse no amor, né? Quando ele começa a descrever, isso. Ele era Deus, nós vimos a sua glória, tipo assim, eu toquei na glória, eu toquei no amor, ele é o amor, ele é a personificação do amor, né? Eu toquei nele, gente. E olha só, quando você toca no amor, aí você vai ver as cartas. Filhinhos. Amados. Olha só como muda, né? Então,
é bom entender isso, né? Que você vê que Jesus encontra discípulos, e aí você vai ver Pedro ainda lá, que corta a orelha, né? E Jesus, eu não vou... né? Ele tem uma revelação divina, né? Aí 5, 6 versículos abaixo, ó, arreda-te de mim, Satanás. É, Né? Você vê que ainda é uma montanha russa de emoções, né? E aí você vê que com esse contato com Jesus, com essa intimidade, as emoções começam a ser trabalhadas, né? trabalhadas. E olha que interessante, você falando dos discípulos, são 12. 12 homens diferentes. 12 homens com a sua subjetividade, com a sua história, que fizeram coisas extraordinárias com Jesus. E nós, quando chegamos no Evangelho, Wellington, alguns já nasceram na igreja, outros, né, vieram depois, eu vim na adolescência, e cada um de nós chega ali com a nossa história, com as nossas dores, com os nossos traumas, e abrimos o nosso coração para que Jesus trabalhe, passamos pelo discipulado, né, o ensino, enfim, que é muito importante. Só que percebe que tem algo em nós que, vamos dizer que é uma caixinha escondida, que nem sempre nós permitimos que o Espírito Santo ele molde a nossa vida, transformando o nosso caráter. Quando eu falo de caráter, deixar de ser quem eu era, né, para viver o novo de Deus, abrir esse coração para viver esse novo, né, não só externo, mas interno, que é o interior, que é onde o Espírito Santo quer trabalhar, mas, infelizmente, muitos deixam ali uma caixinha escondida, que, enfim, às vezes são traumas, são experiências vividas, perdão que não foi liberado. E essa caixinha escondida, falando de uma forma bem lúdica, né, para os nossos irmãos entenderem, é onde ela aparece em momentos inoportunos, nos conflitos, nas afrontas, nas dores, nas tristezas. Ou seja, algo que não foi trabalhado. Algo está ferido. Alguém que está ferido. E aí vai refletir diretamente nas minhas emoções. Porque é um lugar onde eu não quero mexer. Por que a terapia ainda confronta, principalmente os cristãos, né? Vamos dizer, os evangélicos, tem essa resistência em fazer a terapia? Porque a terapia, ela é isso, ela vai trabalhar em áreas, né? Você chega com uma queixa, né? Com uma queixa, ansiedade, depressão, eu não consigo regular as minhas emoções, estou com muita raiva ou muita tristeza, enfim, mas tem algo, tem uma existência ali. Por que eu estou falando dos homens, né, dos discípulos e trazendo essa reflexão? Foram 12 homens com 12 personalidades diferentes e com reações diferentes. Regulação emocional de Pedro, que entra no destaque. Que ele entra ali como defensor, ele corta a orelha, né? E ele afronta, e ele fala para Jesus, não, que o Senhor não é na cruz, não, isso não... Então, assim, ele sempre está ali, né? Sendo reativo. Outros já não, né? Como João, depois dos evangelhos, vem com uma forma mais tranquila. Primeiro, o que eu quero dizer, Deus nos escolheu com as nossas emoções, com as nossas histórias de vida, e é interessante que ele mostra ali que ele vai usar cada um de nós dentro daquilo que somos. Né? Da minha forma de reagir, da minha forma racional, relacionamento. Geralmente o casamento, um é mais ativo, outro é mais tranquilo, né? Um é mais agitado, um é mais reativo à raiva, outro é mais, né, consegue gerenciar. E é isso. Mas é muito interessante que Jesus trabalhou com 12 homens diferentes, que tinham emoções, personalidades diferentes e que todos fizeram história no Evangelho. Pedro, aí a gente vê Pedro, quando ele é um discípulo, mas quando ele escreve as cartas, aí ele vai dizer sobre lançar ansiedade. Ele vai falar sobre ansiedade. Pedro vai falar sobre ansiedade. Então, uma pessoa que viveu, que, né, passou pelas experiências, né, amadureceu na fé, permitiu-se, né, ter essa transformação, né, de viver, andar com Jesus. Depois ele vem ali, né, marca a história ali no livro de Atos dos Apóstolos. E aí no livro dele vai falar sobre ansiedade. Você fala, nossa, Pedro falando, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele se permitiu aprender. Ele se permitiu que o Espírito Santo trabalhasse, mudasse a vida dele. Então, a gente pega essas referências e, infelizmente, nós, como cristãos, nem sempre permitimos isso. Então, por isso que a gente vê hoje muitas questões dentro das igrejas. Pessoas que não gerenciam as emoções, os conflitos com os grupos, enfim. E essas pessoas, se você falar para ela, olha, você deveria procurar, né, um psicólogo, isso pode ser uma afronta. Porque é isso, a terapia, ela vai te confrontar.
Eu já fiz, né, faço o processo de terapia, então, hoje, claro, por questões profissionais, mas você chega lá com uma queixa, então você vai trabalhar, vai entender certas coisas. Por que que eu reajo às minhas emoções dessa forma? Por que que as minhas reações, o meu sentir, né? Por que que às vezes a gente se incomoda tanto com aquilo que o outro pensa e tal? E a gente vai trabalhando, vai tirando dentro dessas caixinhas, né, algumas questões que precisam ser trabalhadas, que nem sempre eu tenho acesso a elas e permito que o Espírito Santo trabalhe, e aí eu preciso de uma ajuda profissional. Então, isso é muito importante, né? O exemplo dos discípulos que tiveram ali, chegaram de uma forma, andaram com Jesus de uma forma, mas a gente vai ver no decorrer dos evangelhos que tiveram uma vida transformada, né? Como Paulo também, que ele deixa isso muito claro, né? Sobre a questão da mudança, do pensamento. Aí ele traz essa questão do comportamento também, né? Muito para da igreja de Coríntios. E a gente precisa ter essa reflexão, tá? Como cristão. Tá, se você não aceita ir a um psicólogo, mas você abre o seu coração para que o Espírito Santo te molde, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida, tratar as suas emoções, porque tá, a gente recebe a Cristo, uma nova vida, passa pelas águas do batismo, mas tem coisas lá dentro que precisam ser moldadas, precisam ser modificadas. Sim. Uma vez, acho que foi a primeira conferência, o Ricardo pegou, ele falou uma frase que para mim faz todo sentido e eu sempre quando posso uso. Esses dias até minha mãe utilizou numa pregação, né? Que ele falou, ó, quem está ferido, fere, quem está curado, cura, né? Então, Jesus, ele já era a plenitude, né? Então, e não era uma coisa instantânea. Você vê que ele passa 3 anos e meio ali com esses caras, né? Dorme junto, almoça junto, janta junto, cura, tá vendo? Enfim, eles viram tudo, Sim. né? Mas você vê que quando ele se vai, né? Eles não estavam prontos ainda. Aí Jesus ainda fala assim, vou fazer uma recuperação de verão, né? Volta intensivo, 40 dias, né? Vamos fazer um intensivão, vai, vamos fazer uma retomada de conteúdos aí. Então ele volta e aí você vê que realmente eles são ativados, né? Eles entendem, né? Então, eu acho que é importante saber, né? Nós precisamos de Jesus, né? Assim, porque é nele que a gente encontra a plenitude das coisas, né? Sim, então, a essência. Quando ele vai falar sobre ansiedade, que é até o que eu ia perguntar, né? Assim, Jesus fala sobre ansiedade, né? Ele fala lá no Sermão da Montanha, Isso. né? Por que vós andeis ansiosos, né? O pai não cuida, né? Então, acho que assim, se eu estiver errado, você me corrige, mas a cura da ansiedade é encontrar a plenitude no pai, né? Que ele está cuidando da gente, né? Que você vai ver que Pedro depois entende e vai falar sobre isso. Depois de muito tempo ele vai entender. Jesus traz essa questão da ansiedade, que a ansiedade é o quê? A preocupação excessiva com o futuro, né? Então, aquela preocupação, ou seja, eu tenho algo, né? Eu tenho uma necessidade, então aquilo fica na minha mente, né? Eu tenho que pagar um boleto e o dinheiro não vem, estou desempregado, as contas estão chegando. Então, isso é comum da nossa existência como, né, uma condição humana, a preocupação, porque as coisas estão acontecendo e eu não vejo, não tenho recurso. Então, ele traz ali a confiança, porque a partir do momento que eu confio, eu entrego, né? Então, eu descanso, né? Essa seria a lógica, mas nós temos dificuldades em lidar com isso. Ele vai falar dessa preocupação excessiva com amanhã, referente à provisão, porque o Pai cuida. Então, ele é o Deus provedor, né? E a gente vive isso na nossa história. Porém, a ansiedade, Wellington, hoje, que tanto se fala, inclusive eu estava com um paciente, ele trouxe assim, uma fala, dizendo assim, uma pessoa, né, já idosa, ele falou assim, por que na nossa época a gente não ouvia falar sobre isso, sobre depressão, sobre ansiedade, e hoje está todo mundo com ansiedade, está todo mundo com depressão, né? Uma pessoa idosa disse para mim. Eu falei para ele que sempre existiu, claro, com a mudança, né, com a tecnologia, o avanço tecnológico, hoje comprovado pela ciência que houve uma mudança genética, né, tanto vamos dizer assim, no boom de 2000 para frente, né, então, ao comportamento humano, né, então tudo isso está mudando e as questões neurológicas, então isso veio de uma forma, assim, vamos dizer, uma terceira onda. E foi interessante que em 2020 eu assisti uma live na pandemia e com um psiquiatra brasileiro, ele dizia que haveria, né, nos Estados Unidos, foi feito também ali uns estudos com os neurologistas, com os psiquiatras, psicólogos, que haveria uma terceira onda pós-pandemia. Né? Veio a primeira onda da Covid, a segunda, que a gente acompanhou, e depois que veio a vacina, veio a terceira onda, foram as doenças emocionais.
que desencadeou aí a ansiedade, depressão. Então, essa reflexão, realmente, nós não ouvimos falar tanto, mas sempre existiu. Essa preocupação excessiva. Jesus falou lá sobre ansiedade, Pedro falou, então ela já existia. Porém, hoje ela vem de uma forma fisiológica e orgânica, né? Que hoje as pessoas precisam tomar medicamentos, passar no psiquiatra, porque ela já está de uma forma ali, vamos dizer, descontrolada. Né? Já é algo que está patológico. Então, essa preocupação com amanhã, essa ansiedade de me preocupar com aquilo que vai acontecer, vamos dizer, ela é saudável, porque ela também tira da zona de conforto. Né? Eu preciso reagir, eu preciso ter uma ação. Né? Então, eu não tenho, vamos dizer, estou desempregado, então estou preocupado, mas eu vou também agir. Né? Essa ansiedade vai trazer o quê? Vou mandar um currículo, né? Enfim. E Jesus está orientando a gente termos essa confiança. Mas, vamos dizer, organicamente, a parte fisiológica, a ansiedade, ela tem, assim, começando em crianças, né? Que é a ânsia de vômito, as questões náuseas, né? Da questão gástrica, né? Vontade de vomitar, dor de barriga, dor de cabeça, taquicardia, sudorese. Então, a gente já fala assim, poxa, isso já está de uma forma fisiológica. Então, então você precisa buscar o acompanhamento com medicamento para fazer essa regulagem neurológica, né? Do sistema nervoso central e a terapia. Porque os dois precisam caminhar juntos. O que as pessoas estão fazendo hoje, Wellington, que virou moda, é irem até a farmácia, comprar os medicamentos e em rodas de conversa, isso eu te falo porque eu já ouvi, e eu fiquei até espantada de dizer, hoje eu estou tomando o medicamento X, hoje eu estou tomando esse. Como se fosse um tipo de chocolate. Eu tomo porque eu preciso funcionar. Então, virou algo muito comum. Só que aí eu falo, você está tomando medicamento para tirar a dor. E a causa? A causa, que é tratada na psicologia, que eu falei, que são aquelas questões internas que não foram tratadas. E nós, como cristão, quantos de nós estamos dentro da igreja, né, temos ali nosso relacionamento com o Senhor, né, adoramos, nos entregamos, mas existem coisas que ainda precisam ser trabalhadas. O primeiro passo, eu preciso reconhecer isso. É o primeiro passo para a cura. E é o primeiro passo também para que eu entenda que eu preciso, de alguma forma, gerenciar as minhas emoções, regular. Porque, às vezes, a pessoa ela age de forma reativa a vida inteira. E ela acha que isso é muito comum. Só que ela vai causando danos. Né? Um exemplo, pessoas que gostam muito de reclamar. É ruim estar com pessoas assim. Você sentar numa mesa e alguém só reclama, que vê tudo negativo. Então, olha só como ela está afetando os relacionamentos sociais dela. Sim. E ela não reconhece que ela precisa buscar ajuda psicológica. Então, esse é o maior confronto para o cristão, porque ele entende que o meu espírito, né? Eu tratei do meu espírito, eu tenho uma comunhão com Deus, mas eu não permito nem o Espírito Santo trabalhar em questões que envolvem o meu comportamento, o meu cotidiano, a minha rotina, o meu caráter e a minha personalidade. Então, a obra não foi completa ainda. É difícil, mas é uma realidade. Sim. A gente falou bastante, você falou bastante sobre identificar, saber até onde que isso é saudável, onde não é. Mas a gente também tem um outro conflito, porque aí a gente já está caminhando nisso, mas eu acho que o lidar com o outro. Então, assim, como lidar com pessoas que não, por exemplo, dentro da igreja, a gente está falando de um ambiente cristão. Sim. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, mas como é que lidar com pessoas que não sabem lidar com emoções? Porque também não é fácil, porque aí mexe com a nossa emoção junto, né? Como é que é isso aí? Primeiro, Wellington, a gente fala, né, entender o outro, que são questões dele. É o nosso maior desafio. Um exemplo, nós estamos aqui numa conversa. De repente, você, né, não está num dia bom, não está num dia legal. E quando a pessoa ela não está bem resolvida com ela mesma, então começa primeiro por mim. Eu preciso estar bem resolvida comigo mesmo. Eu preciso entender que são questões do outro. E eu não posso controlar isso. Um exemplo, se você não está num dia muito legal, as pessoas, às vezes, têm suas dificuldades, têm os seus problemas, né? Os seus problemas ali íntimos, né? Pessoais. E ela vai reagir de uma forma muito áspera com os outros. Eu tenho que entender que são questões dele. Não é nada sobre mim. Então, se eu entro vamos dizer, na roda, né? Entro ali no fogo cruzado, na pilha da pessoa, vai virar conflito.
Então, assim, ela já tem um conflito. E hoje é a maior dificuldade que nós encontramos no ambiente profissional. Então, entender que o outro, ele está agindo daquela forma porque ele tem questões sobre ele. Às vezes pode até ser algo sobre mim, mas eu não tenho controle. Uma coisa que eu não posso controlar é aquilo que você pensa sobre mim, aquilo que você vai fazer para mim, ou seja, me oferecer, só que eu posso controlar se eu quero receber ou não. Sim. Então, equilibrar isso é um desafio, né? Então, primeiro você tem que estar bem consigo mesmo, né? Entender que tudo bem, ele não está no dia bom, ele vai gritar comigo, eu não vou reagir à altura, porque o ser humano ele quer entrar o quê? Na disputa. Se você falar alto, eu vou falar mais alto que você, né? Se você me empurrou, eu vou empurrar você. A gente vê no trânsito, as pessoas perdem ali o equilíbrio com facilidade. Um outro passou na frente, eu quero passar na tua frente. Então, assim, não saber gerenciar. Às vezes o outro está dirigindo daquela forma, a gente não sabe, está socorrendo alguém, ou ele não está bem emocionalmente, e se eu reagir da mesma forma, eu vou trazer um conflito e um confronto. Então, é isso, é analisar e entender a subjetividade. Se você reage dessa forma, se você trata alguém dessa forma, você tem as suas questões. Cabe a mim querer receber. Ou seja, eu posso bloquear, eu posso colocar limites. E o ser humano, hoje, o que leva as pessoas à terapia, que elas não conseguem identificar, é não saber colocar limites. Então, eu não coloco limites na forma que as pessoas me tratam, aí eu absorvo. Então, me tratou mal, me criticou, né? Não me aceitou. É um chefe muito difícil de lidar, as pessoas estão adoecendo, mas porque ela não colocou limites, ela não entendeu. Vai ter pessoas que a gente vai se relacionar. Olha aí o evangelho vindo novamente. Quando Paulo fala que nós devemos suportar os fracos. O suportar, vamos dizer assim, é respeitar, é entender que você tem essa questão sua e tudo bem, mas eu não posso deixar interferir. A comunhão, se possível, né? Ter a comunhão com todos. É entender nossa subjetividade. Mas existem lugares e pessoas que, se eu não colocar o limite, elas vão me adoecer. Mas eu sou responsável em colocar os limites da forma que eu sou tratada e da forma, né, que o ambiente me proporciona. Né? Se é um ambiente saudável ou não. Então, a responsabilidade é nossa no sentido de, bloquear. Você gritou? Tudo bem, você está gritando, mas eu não vou mudar meu tom de voz. Por que eu vou gritar, vou entrar nessa pilha? Vou ficar nervosa. E, às vezes, a pessoa, com uma palavra em 1 minuto, ela consegue estragar o seu dia. Então, eu permiti isso. Então, eu posso gerenciar melhor. Mas, claro, que a terapia ajuda bastante. Que aí vem as questões da autoestima, você se autoconhecer, né? Entender ali algumas questões. Então, isso é um longo papo. Jesus vai falar assim, né? Eu estava estudando um pouco ontem sobre paternidade, sobre se parecer com o pai, porque esse é o objetivo. Se eu sou filho de Deus, logo preciso me parecer com ele, né? E que é algo de dentro para fora, né? Isso. A gente vê uma criança, né? Ela imita trejeitos do pai, mas não é porque ela fala, eu vou imitar e vou fazer igual. É de tanto ter comunhão, tanto estar junto, que ele acaba replicando coisas do lar, né? E aí Jesus vai falar sobre os pacificadores, né? Então eu tava lendo sobre isso e que quando nós somos os pacificadores, nós estamos revelando quem? O pai. E aí ele se alegra com isso, porque olha, meu filho, tá vendo? São marcas de um filho, né? Então, sim. Acredito que os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? E aí tem aquela frase também, né? As atitudes valem mais do que palavras, né? Sim, o comportamento, né? E tem até um filósofo que fala que nós devemos observar mais o comportamento das pessoas, as atitudes, do que aquilo que elas falam. Né? Então, entrar nos discursos filosóficos, né? Então, assim, a questão, o que realmente você faz? Condiz com o teu comportamento? Né? E vem na criação dos filhos, né? Então, vale mais o seu exemplo do que as suas palavras. E os líderes também. Né? Às vezes, os líderes, eles têm ali ótimos discursos, né? Ensina, mas não vive. Sim. Então, será que eu estou preparando mesmo pessoas para, vamos dizer, seguir, né? Como Jesus preparou os discípulos? Tinha momentos que ele não falava, ele agia. Né? A atitude dele já era uma forma pedagógica de ensino. Sim. Né? Para os liderados. Então, isso é muito importante. Já que você falou de líder, vamos falar sobre líderes. A gente estava conversando durante a semana, né? Foi. Eu até falei daquele livro de novo, né? Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Gente, quem puder, leia esse. Põe em lista de prioridades aí, porque ele é muito bom. Porque a gente tem esse conflito, né? Muitas vezes, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria dar uma ênfase para os líderes.
Porque tem líder que ele vai reprimir, porque ele tá muito bravo, mas ele tem que reprimir aquilo na frente dos outros para ele não parecer que ele é uma pessoa brava. Ele tá muito triste, mas ele reprime isso para que os outros vejam que... Então ele quer ser forte, ele quer mostrar algo que por dentro ele está se destruindo, né? Então, eu li eu não vou lembrar o artigo, eu sou um pouco ruim de memória para essas coisas, mas uma vez eu li um artigo dos Estados Unidos que 90% dos pastores estavam sofrendo de burnout e crise de ansiedade e depressão. Né? Então, assim, por que acontece isso? Né? Por que os líderes estão adoecendo? Bom, e eu já deixo até aqui uma reflexão para as lideranças, né, pastores, que nos acompanham no podcast, que isso é muito importante. Inclusive, eu vou compartilhar com você um artigo que é de um professor aqui da Unixul, ele fez o mestrado dele na PUC, e ele fez agora essa defesa científica dele sobre o síndrome de burnout nos pastores, né? Inclusive da Assembleia de Deus. Por que hoje existe esse boom dentro das lideranças e a gente não pode camuflar? Existe. A sobrecarga física, né, de sempre estar ali, ou seja, a liderança, a gente já viveu de estar de manhã em um velório e à tarde numa festa de aniversário. Olha o misto de emoções. Então, eu falei para o meu esposo, gerenciar isso. A gente estava num velório chorando com uma perca e aqui agora celebrando mais um ano de vida de uma pessoa. Então, para, vamos dizer, os liderados, o líder não pode sentir tristeza, o líder não pode sentir raiva. Então, eu já deixo um recado aqui para todos. São seres humanos. Jesus ensinou isso quando ele demonstrou as emoções. E aí a liderança, com aquele papel de, não, eu não posso demonstrar que eu estou triste. Eu não estou falando de uma exposição pública, mas nós temos que entender que nós sentimos tristeza, sim. Vai ter momento que nós vamos sentir raiva, sim. E de que forma eu vou lidar com isso, né? Que é a dificuldade. Às vezes quer falar, enfim. É tentar resolver da melhor forma a raiva. Ou seja, o que te trouxe raiva? Tentar resolver. E outra coisa, entender que tem coisas que não dependem de nós. Nós, como liderança, nos desgastamos porque, como liderar a igreja. A gente quer que a igreja tenha um crescimento saudável, que os membros, as famílias estejam ali de uma forma espiritualmente saudável, até mesmo as questões sociais. Mas tem coisa que não depende de nós, depende do outro. O outro precisa querer a mudança. E aí é onde a liderança se desgasta, com longas reuniões, visitas, aconselhamentos, que é importante, é importante. Até mesmo dentro do acompanhamento psicológico, né? As lideranças têm um papel fundamental. Mas, às vezes, a liderança entra num desgaste por causas que não dependem dela, é do outro. Então, essa entrega, né, não ter um tempo de descanso, não ter um tempo de lazer, porque a gente fala, como líder, eu não posso viajar com a minha família, não posso ter um dia para descansar. Eu preciso também ser liderado, né, ter alguém que cuide, alguém que te aconselha. E hoje existem muitas pessoas, muitos líderes de igreja, pastores, pastoras, que não têm isso. Então, ele tem a sobrecarga e ele divide com quem? A angústia. Ele divide com quem? As dores. Isso, então, vai sobrecarregando de uma forma, trazendo um adoecimento no corpo e psicológico. Aí a gente se espanta, né? Teve ano passado que teve casos de pastores que, né, cometeram suicídio. Então, o pastor cometeu suicídio, né? Ele era fraco? Não, ele era um ser humano que estava sobrecarregado. E às vezes, por uma questão, né, de postura, não, eu não posso procurar um psicólogo, não, eu tenho que demonstrar ali que eu sou um ser humano, né, forte, o que a igreja vai pensar? Então, assim, eu deixo de pensar em mim para pensar no outro. E aí vem o ensinamento de Jesus. Por quê? Eu tenho que amar o próximo como a ti mesmo. Eu não posso cuidar de alguém se eu estiver doente. Eu não posso dar esse amor, oferecer algo que eu não tenho para mim. Então, a liderança, ela precisa entender isso. Você precisa se cuidar das suas emoções. Se você está sentindo que está sobrecarregado, comece a delegar. Porque também a liderança, às vezes, tem essa dificuldade de delegar. Centraliza, né? Centraliza, se sobrecarrega, adoece, né, fisicamente e psicologicamente. E aí, ou seja, como é que você vai cuidar da igreja do Senhor? Como é que você vai cuidar de pessoas se você não está bem? Então, aumentou sim o burnout, a ansiedade, a depressão, porque hoje também, vamos dizer, as pessoas estão difíceis de, vamos dizer, pastorear.
As pessoas, né, têm mais uma identidade, ou seja, não permite o Espírito Santo, a submissão, do que eu digo, submissão no sentido de respeito à liderança, né, de entender hierarquias. Então, as pessoas querem viver da forma que, ou seja, eu estou aqui no Evangelho, mas eu vou continuar vivendo da minha maneira de vida. Então, isso traz o quê? Um desgaste para a liderança. E o que eu sempre falo, né, algo até que eu e meu esposo conversam, não depende de nós. A gente não vai entrar em desgastes que depende do outro. Nossa função aqui é ensinar a palavra, claro, é aconselhar, é interceder. Só que, peraí, nós temos que colocar um limite. Eu tenho que colocar um limite. Eu tenho que ter meu dia de descanso. Eu tenho que ter um bloqueio. Eu tenho um bloqueio no celular, 22 horas, ou seja, 10 horas da noite, os meus aplicativos travam. Não, porque eu não quero falar com ninguém. Porque a gente sabe que eu vivi isso, né? Isso até um outro momento, mas eu tenho um testemunho que eu passei pelo burnout, um estresse crônico na minha saúde. Um mês antes da pandemia, dias da pandemia, né? Praticamente no início de fevereiro, eu tive uma intoxicação alimentar. Eu fui almoçar com o pessoal do trabalho e algumas coisas que a gente comeu não caiu bem. 2 pessoas passaram mal, eu passei mal, só que eu já estava com os meus níveis de... Porque o estresse crônico, né, ele traz o quê? Uma baixa imunidade, o cortisol, ele fica alto. E traz também anemia, né? Porque ele mexe com todas as suas células. Sim. E eu estava vivendo uma rotina, né? Onde nós somos como liderança, como pastores, como, né, mãe, esposa e funcionária. Então, a editora que eu trabalhava passou por um momento, assim, muito difícil, cortes, né? No tempo das editoras, né, que começaram a dar uma... algumas fecharam. Então, estava, assim, com muitos cortes. Eu fiquei sobrecarregada com a minha função. Né? Meu esposo fez uma cirurgia, nós pastoreávamos. Então, houve uma sobrecarga e eu precisava dar conta de tudo. E é isso, nós não reconhecemos os nossos limites. A gente quer fazer tudo, né? Tá ali prestativo com todos. Naquele momento, eu deixei de olhar para mim, mas eu estava sobrecarregada. E aí, um alimento que eu comi me intoxicou. Eu fui tomar o medicamento me intoxicou e eu fui parar no pronto-socorro. E lá, eu fiz os meus exames para saber o que estava acontecendo. Quando saiu os exames, você vai precisar ficar para tomar um medicamento, como intoxicou né? Tomar o soro e tal. Eu falei, não posso. E eu ainda falei, não posso ficar aqui. Meu filho está em casa sozinho, né? Chegou da escola e eu não posso ficar aqui. Ela falou, não, você vai ficar aqui. Para você cuidar do seu filho, você tem que estar bem. Aí, liguei para minha mãe, né? Ficou lá com meu filho. E o Ricardo saiu do trabalho e já foi para o hospital. Isso foi no final da tarde. Na manhã, a psicóloga chega no quarto e pergunta para mim, fala para mim um pouquinho da sua rotina. Eu falei, vou falar para ela da igreja, da correria. Aí eu tentei ali de uma forma muito, né, vamos dizer, resumida, falar para ela. E ela falou, eu trouxe os seus exames? Ou seja, você não é uma paciente com histórico, né, de álcool, droga, Sim. Nada disso. Só que está me chamando a atenção. Por que todos os seus níveis estão baixos? Né? Ela falou assim, olha, dentro do seu histórico é um estresse crônico. Você precisa mudar a sua rota. Você chegou aqui com uma intoxicação alimentar, que o seu corpo te deu um sinal, que a sua imunidade, as suas vitaminas estavam baixas, e você não tinha mais defesa no corpo. Mas você poderia chegar aqui com AVC e não voltar mais para a sua família, não voltar mais para a empresa. Então, naquele dia, me trouxe assim, uma reflexão, e foram 3 dias que eu fiquei naquele hospital, e foi muito interessante, que foi... Disseram que estava cheio e tal, mas eu fiquei no quarto sozinha, era eu e Deus. E naquele momento, Wellington, eu tive ali um tratar do Senhor no sentido de refletir. Ou seja, eu fiquei 3 dias, as coisas continuaram. A igreja estava lá, né? Minha família, minha casa, a empresa. E eu estava de uma forma muito acelerada. Foi isso que me levou à terapia, foi quando eu comecei a estudar psicologia, porque eu vi o efeito que causou sobre a minha vida. Uhum. E como liderança, como que a gente precisa orientar os nossos líderes, né? Sobre essa... A gente quer fazer, a gente tem aquela, sabe, fala gratidão de fazer o melhor pelo reino, mas a gente tem uma condição humana e eu preciso respeitar os meus limites, eu preciso identificar até onde eu posso dar um passo. Uhum. E eu senti isso na minha saúde. Então, eu saí do hospital com uma intoxicação, com um estresse crônico que estava no meu organismo, que a gente não dá atenção para isso. Eu estou estressado, estou nervoso, eu estou sendo a insônia, que é um ponto muito importante, principalmente nas mulheres, porque tem as questões hormonais e o estresse vai desregular o hormônio, que vai trazer a insônia, e isso ao longo da vida vai levando, eu já não dormi bem, amanhã não dormi, e você está mexendo com a questão orgânica. E as emoções, como fica? Impaciência, tristeza. Então, eu saí com um diagnóstico de estresse crônico que estava já virando burnout. Por quê? Aí eu vou falar
por causa da igreja, por causa de tudo. Não, eu não coloquei limites. Ninguém tem culpa sobre isso. Eu preciso colocar limites. Hoje eu continuo, 5 anos depois, né, que eu fiz o acompanhamento psicológico que me ajudou muito a entender essas questões, porque às vezes nós temos a nossa história de vida e a gente quer produzir, a gente tem que estar ali trabalhando, enfim, outras questões que envolvem as nossas emoções. E eu entendi que eu preciso pôr limites. Então, não deixei de liderar, não deixei de trabalhar para o reino, mas hoje eu sei os meus limites. Né? Hoje a gente delega, hoje a gente chama as pessoas para ajudar. Né? Eu lidero um departamento na igreja que a gente sempre está ali, né? Eventos e tal. Então, assim, hoje eu tenho um grupo de pessoas que me ajudam. Então, dividir, delegar, e a liderança precisa fazer isso. Tem coisas que o pastor e a pastora tem que estar ali, mas tem coisas que a gente pode também delegar e colocar esses limites. Então, respeitar, amar a si mesmo antes de dar esse amor para o próximo. Então, a gente resume essa questão com as lideranças. E aí vem esse boom, né, de burnout, porque os pastores estão sobrecarregados. E, às vezes, não é uma questão dele, Wellington, é não ter pessoas de confiança para delegar. Esse é o maior desafio dentro das igrejas também. Não, é egoísta? Não. Às vezes, eu não tenho mesmo, né? Tantas coisas ocorrem, eu não tenho pessoas de confiança que eu posso delegar e realmente ficar ali tranquilo. Então, tem que olhar para si, tem que olhar. E tem aquele lado também, e eu me pego muito nisso às vezes, estou me corrigindo, mas, se eu passar não vai ficar tão bom quanto eu faria. Ensina. Entendeu? É isso, ensina. E no começo realmente não vai ficar, porque ninguém é igual a ninguém, mas a gente pode ensinar. Para que ele faça, hoje, no atual momento, ele está aprendendo, e talvez ele não faça como você faz. Sim. Mas, a um longo prazo, ele pode fazer até melhor. Exato, Wellington. E é isso, formar discípulos, formar pessoas. E eu penso, né, a nossa vida tem muita transição, e às vezes, não no caso aqui de vocês, mas eu falo tanto a mim quanto a minha esposa, hoje a gente está na sede, depois a gente precisa ir para um outro espaço. Né? Aquilo que eu faço, eu posso ensinar pessoas, porque na minha ausência, vai acontecer, né? Vai caminhar, vai continuar. Então, Jesus, ele trouxe isso. Quando ele foi para o Pai, ele deixou os discípulos que continuaram a obra. E a gente tem essa dificuldade como liderança. Como você falou, às vezes, não vai fazer. Não vai mesmo. Mas você pode ensinar, acompanhar. Né? Você está ali, você delegou algo, mas acompanha. E aí, deu certo? Está tudo bem? Está precisando de apoio? Mas também mostrar para a pessoa, eu estou aqui na retaguarda te dando apoio. E a gente tem dificuldade de gerenciar isso. Aí causa o quê? Um desgaste físico, mental, preocupações. A gente fica ali sobrecarregado. E eu falo, isso acontece muito. Principalmente mulheres. As mulheres, as pastoras. Eu tenho amigas que às vezes conversam, a gente, opa, vamos lá, pé no freio, pega seu dia para descansar, vai fazer uma coisa que você gosta, vai dar uma volta no shopping, você pode gastar muito, né? Mas você gosta faça alguma coisa prazerosa. Então, o líder precisa ter esses momentos, essas fugas, de fazer coisas que ele goste, sabe? Mas não é para viajar e descansar com o celular, toda hora respondendo, não. Igreja, esse momento é o meu descanso. Delegue outro a responsabilidade de estar ali na sua ausência para tratar algum assunto que seja urgente. Mas se a gente não faz isso, o corpo não aguenta a sobrecarga e afeta o desgaste mental e físico. Eu sou bem pedagógico, eu gosto de ilustrar bastante. Eu vou usar uma ilustração minha. Sobrecarga significa uma carga além do que você pode levar. Sim. Né? Então, vou dar meu exemplo. Eu tenho os joelhos meio comprometidos, assim, porque jogando futebol, eu falo que depois dos 20, tudo acontece. Agora com 40, então, meu Deus. E eu tenho os ligamentos dos 2 joelhos, né? O anterior, ele é lesionado. Então, eu sinto dores quando, assim, eu tô sentado muito tempo numa posição desconfortável, dirigindo, mas só nesses momentos, quando eu estou no peso ideal. Quando o peso e a sobrecarga começa a aumentar, começa a doer eu andando, eu em pé, eu sentado, eu deitado. Por quê? Porque é uma sobrecarga. Eu estou dando uma ilustração de algo físico, mas é a mesma coisa. A gente vai pegando coisas e vai pegando coisas. E assim, eu estava conversando com um amigo meu, o Douglas, se você estiver assistindo, eu falei o nome, mas porque eu te amo, viu? A gente estava conversando esses dias sobre isso, né? Um excesso de coisa e a gente vai colocando. E a gente vai ter que aprender a falar aquela palavra mágica, que é o não.
E às vezes esse não são para coisas de Deus. Sim. Né? Ah, tá tendo uma vigília em tal lugar, é uma bênção. Cara, só que a sua semana toda já está comprometida. Você vai colocar mais uma coisa, aí você fica mais cansado, aí você não dorme. Teve um dia que eu fui, foi muito legal. Só que assim, uma coisa era eu participar de uma vigília até as 4 da manhã, quando eu tinha 20 e poucos anos. Sim. E agora com 40. Eu demorei, acho que, sei lá, uns 4 dias para regular o meu sono. Olha só. Quando o Murilo nasceu agora, né? Até falo, gente, que tem filho, tem que ter logo, porque o Marcos, quando ele nasceu, eu tinha 33, 34 anos, por aí. E menos, 32. Eu acordava de madrugada, eu dava mamar. E assim, a Jéssica, enquanto ela estava operada, eu ajudei bastante, né? Enfim. E aí eu voltei a trabalhar, ele nasceu em dezembro, fiquei um mês em casa, depois voltei a trabalhar e eu continuei ajudando, acordando pelo menos um dos turnos da noite eu pegava. E eu acordava novo, acordava bem, tranquilo. Só que agora o Murilo eu já tenho 40. Então assim, ele nasceu, eu tinha 39. Então assim, pesou, né? Então eu acordava de madrugada, de manhã eu tava podre. Né? E aí, parece que a gente tá fugindo, mas é tudo interligado. Não, sim, porque exato. se eu tô com um sono desregulado, as minhas emoções vêm à tona. Por mais que eu no ambiente melhor, eu consiga controlar melhor, e é isso que é a próxima pergunta. Quando eu tô desregulado, eu não consigo regular. Aí tudo parece um efeito dominó. Exato. Há uma desregulação emocional, porque, como foi a nossa introdução, a emoção ela vai trabalhar na minha parte cognitiva, fisiológica, comportamental. Então, o sono, ele é o restaurador, né? Ele traz ali um momento de restauração neurológica das células e tal. Mexe com o meu sistema nervoso central. Porque não houve o descanso, não houve o repouso. Eu vou estar irritado. Aí, minha parte cognitiva, raciocínio e memória, né? Eu não lembro das coisas, então você percebe que você não está tão atento, né, como deveria. E a gente precisa respeitar. Olha o que a doutora falou para mim no hospital. Ela falou assim, tá vendo essa cadeira que eu estou sentada? Eu falei, tô. Ela falou assim, ela deve ser fabricada aí, uns 150 quilos no máximo. Se eu colocar 200, o que acontece? Eu falei, vai quebrar. Ela falou assim, por que com o nosso corpo nós não colocamos limites? Ele não foi feito, cada um de nós tem uma estrutura fisiológica, né, física, para suportar tanto peso, né, no questão assim, né, falando do corpo, mas emocionalmente. E eu coloco uma sobrecarga que eu não posso. Vai acontecer, vai quebrar. É aonde que vem o quê? As doenças. É onde que vem o quê? As desregulações. Né? Emocional. A trinca. Exato. E aí eu não consigo gerenciar as minhas emoções em ambientes que tem muitas pessoas, ou seja, a igreja. Eu não consigo gerenciar, então eu estou impaciente, eu estou nervoso. Às vezes até mesmo um sermão ali, você percebe que a pessoa está mais, né? Ou tratar, aconselhar. Então, se você quer cuidar de pessoas, cuide-se de si mesmo. Colocar limites, dizer não é um egoísmo, mas é um ato de autocuidado, de amor próprio. E eu preciso ter, não é egoísmo, gente. Eu preciso colocar limites. Precisa dizer não, que vai ter momento que não dá para ir. E tudo bem, né? E tudo bem, não se culpar, não consigo. Porque eu tenho limites. E naquele dia eu não consigo te atender e tá tudo bem. Não vou perder a amizade, né? Sim. É complicado. Bom, o papo tá muito legal, né? Tá muito bacana. Mas eu gostaria de partir para uma parte prática, vai? Perfeito. Eu sei que você... Não sei, mas enfim, se você tem um passo a passo, sabe? Tipo, identificou que você tá desse jeito, faça isso, sabe? Sim. Porque você... Então, dê algumas dicas pra gente aí. Autoavaliação, vamos dizer. Tipo assim, começa por onde e aí qual é o próximo passo. É claro que vai ter o passo que você vai precisar de uma ajuda médica, né? De você ir no psicólogo, ser medicado. E assim, é até bom você estar aqui para desmistificar isso, né? Tem cristão que às vezes vai no psicólogo e dá um remédio. Eu não vou tomar remédio porque Deus me cura. Para que eles entendam que são coisas hormonais. Isso, né? São neurológica também. E aí aí já é mais a sua área. Então aí eu vou deixar com você aí, tá? Então, você pode concluir essa parte do remédio e aí dá um passo a passo, ó. Primeira coisa, o que você faz para ver se você está assim? Aí é com você.
Primeiro passo é você identificar o seu dia a dia, né? De que forma você tem reagido vamos dizer assim, as suas emoções. Como que elas estão no dia a dia? Choro frequente? Ou seja, eu estou chorando demais, eu estou um pouco melancólico. Mulheres, que é muito importante, né? Toda mudança, transição hormonal que mexe com as nossas emoções. Então, para as mulheres, é isso, é identificar o choro excessivo, compulsividade, ou seja, eu não comia muito, estou comendo demais, gasto excessivo. Então, assim, eu percebo que não estou no meu normal. Né? Então, eu estou dizendo assim, numa parte mais prática, sabe, Wellington, para o nosso dia a dia. Então, e a insônia? A insônia, ela sempre é um ponto é um alarme, porque se eu não consigo dormir, tem algumas questões hormonais, né, a parte fisiológica, que pode ter uma desregulação, ou uma questão emocional. Então, a insônia, ela vem como um ponto de partida para depressão, ansiedade, ou seja, minha mente não desliga. Na hora que eu preciso entrar no momento de repouso, eu não consigo desligar. É um ponto de alerta muito importante. Então, eu sou muito irritado, não tenho mais paciência com nada. Os homens, né? Geralmente, os homens têm essa questão, assim, mais, vamos dizer, que a gente fala mais de dar atenção às emoções. Pensamentos negativos, excessivos, então, um pensamento que eu não posso, que eu não quero, aí já, para que eu estou vivendo, assim, a desmotivação pela vida. Então, isso já são alertas. Então, se eu percebo que as minhas emoções não estão de uma forma regulada, ou seja, eu estou diferente, sabe? Eu não estou legal, eu estou com choro excessivo, quero me isolar mais, né? Uma pessoa, ela é muito, assim, comunicativa, ela já começa a ficar um pouco mais isolada, mudando o comportamento dela. Então, não só a pessoa... Às vezes, a pessoa ela não consegue identificar, Wellington, que ela não está bem. Mas aí eu deixo um ponto aqui para a rede de apoio dela, para os familiares. Você está observando que a pessoa não está legal, ela está, né? Às vezes não apresenta o choro, mas ela está se isolando muito. Ou ela começou a apresentar algum tipo de compulsividade, seja na alimentação, nos gastos, ou em alguma coisa que ela gosta de fazer, jogo demais, enfim. Só uma pergunta, dormir demais também? Dormir demais sono também. excessivo? Também. Que pode ser uma questão fisiológica, né? Uma anemia, mas também dormir demais. Entender, de repente, se a pessoa está trocando o dia pela noite, ela vai dormir durante o dia, ou... Mas tem uma noite... Tem. Mesmo assim, dormiu à noite e também precisa investigar. Tá cansado, tá? Isso, precisa investigar. Pode ser uma questão fisiológica, mas também emocional, que a depressão, tem pessoas que têm depressão e ela dorme o dia inteiro, então precisa investigar, né, essa questão. Mas esse é o ponto de alerta, é isso. Se eu não conseguir identificar que eu não estou legal, mas a minha rede de apoio observou, busque ajuda psicológica. Então, além dessa desregulação emocional, a mudança de comportamento, pensamentos negativos, que aí eu já começo a ter muitos pensamentos negativos, né? Até mesmo de morte. Então, busque ajuda profissional. Busque ajuda. Isso é primordial. Né? E questões fisiológicas também. Olha, eu estou sentindo ansiedade, então às vezes eu sinto a minha mão, né, suar, dando enjoo. Algumas situações eu perco o ar, estou com falta de ar. Busque ajuda. Agora, a questão do medicamento é muito importante, porque o medicamento ele ajuda a regular alguma questão neurológica, né, hormonal, que tem ali uma desregulação fisiológica, biológica, que está afetando as tuas emoções. Então, por que a gente tem facilidade de tomar um Dorflex, um remédio para o estômago, né? E a gente tem resistência de tomar um medicamento que vai agir no meu cérebro, que é um órgão do meu corpo. Então, é isso, é entender que o cérebro ele é um órgão, que ele precisa também, assim como o coração, né? As pessoas tomam remédio para pressão alta, diabetes, ele precisa também, e ele tem medicamentos que ajudam na funcionalidade. Então, a gente precisa tirar esse mito. Claro, tem medicamentos que aí você vai se autoavaliar. De repente, o psiquiatra vai te passar, tá te fazendo mal? Você precisa dizer, olha, eu tô, né, sentindo muito sono, eu não tô conseguindo funcionar no dia a dia. Mas aí você precisa fazer essa avaliação para o psiquiatra. Mas o cérebro, ele precisa ser tratado como qualquer órgão do nosso corpo. E existem medicamentos para isso, para te ajudar nessas questões de ansiedade. Ansiedade. Tem pessoas que têm síndrome do pânico. Ela não consegue entrar dentro de um metrô, ela não consegue entrar num espaço fechado. Então, assim, a terapia vai ajudar? Vai. A lidar com esses enfrentamentos que a gente fala. Enfrentamento da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico e outros transtornos. Porém, tem algo orgânico.
ela sente o corpo tremer, ela sente o coração disparar, que pode gerar até mesmo um AVC, um infarto. Sim. Então, ela precisa de um medicamento que ajude a regular esse momento dela. E é isso que a gente precisa trazer para, né, quem acompanha o podcast, essa informação que eu quero encerrar aqui, né, para tirar esse mito. Eu preciso do medicamento, sim, assim como qualquer órgão do meu corpo, meu cérebro também precisa, e a terapia para tratar questões internas e emocionais. Então, fica aqui a dica. Muito bom, muito bom. Ó, poderíamos ficar horas aqui para falar sobre muitas coisas. A gente nem falou de Elias. A Elias é o... Jeremias, o chorão. Elias lamentador. Que fugiu. Paulo fugiu, foi covarde. Não, ele precisou de descanso. Ele precisou descansar depois de longas batalhas. E aí, a gente também precisa entender, lideranças, descansar é muito importante. Gente, próximo tema, descanso. Isso. Descansar para ouvir a voz de Deus. Hashtag descanso. Nem falamos sobre os salmos, né? Não, de Davi falando, né, com ele mesmo, né? Porque está batida a minha alma, né? Ele falando com ele mesmo, né? Com ele mesmo, com ele mesmo. E ele expressando momentos de angústias, né? E momentos, assim, de conflitos internos mesmo, né? Vou dizer assim, falas depressivas. Mas era um momento que ele abriu o coração para Deus. Então, era a forma que ele rasgava a alma dele. E às vezes a gente às vezes quer camuflar do Senhor o que eu sinto, né? Aí fica difícil. Só quer falar coisas fofinhas para Deus, né? Exato. É muito, né? E no final, ele falava tudo aquilo. Depois, no final, mas eu sei em quem eu creio, né? Que meu Deus vai lá e vai destronar, e que vai cortar a cabeça, e que não sei o quê. Aí ele vem, né, já com o vigor. É muito bom, Dani, muito bom. A gente tem um quadro novo, quando você veio não tinha ainda, mas estreamos ele há um mês, tá? Então, o quadro novo esse aqui eu pego surpresa. Um versículo da vida, um salmo e um livro da Bíblia que você ama, sim. Pode ser do momento, tá? Porque eu tenho o de momentos. Esse eu falo que o da minha vida, assim, que eu posso dizer já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, vou dizer que ele é um motivador para todos os dias, para os confrontos também emocionais. Opa, já não vivo eu, não é mais o eu, não, mas Cristo vive em mim. Então, me traz, assim, uma reflexão de... Tem momentos que Cristo precisa... né, refletir nessa atitude. Cristo precisa refletir na minha vida. Então, que me faz lembrar todos os dias que o meu eu precisa morrer. Então, esse é o versículo da minha vida, chave. Deixarei ele aqui. E o livro da Bíblia que você... O livro da Bíblia, difícil dizer né? Eu sou de momento. Até um tempo atrás era João, agora é Êxodo. Eu fico com João. Por mais que também outros livros, eu gosto muito do livro de Esther, né? Traz muitos ensinos ali pra gente, mas João, para mim, é a referência, né? É o amor, é a comunhão, é o relacionamento, né? E já não somos mais, né, servos, e sim amigos, né? É ter saber que a gente precisa dessa intimidade, dessa comunhão. Sem ela... não tem relacionamento saudável. A distância não dá. Verdade. E agora, nosso momento jabá. Temos um momento jabá agora, a coisa tá chique aqui. Vamos lá. Então, coloca na tela aí. Né? Então, vamos presentear a nossa convidada. Olha só. Tá combinando com a roupa dela, né? Ó. Eu não sabia. Então, ó, quem viu aí foi a galera do TP Utilidades Criativas. Então, lá você encontra diversas coisas sobre papelaria, novidades. Então, você que gosta de ler a Bíblia, mas não gosta de riscar, tem caneta que apaga. Você que gosta de grifar, né? Partes do texto, e você tem dó de estragar o seu livro, sua Bíblia também tem marca-texto que apaga, olha só. Uau. Né? Temos também, como que é aquela post-it, que fala, post-it é a marca, né? Mas transparente, você consegue anotar por cima. Tem bloquinho, tem apontador elétrico, tem tudo quanto é tipo de coisa. Ela falou que vai mandar algumas novidades aqui e tem uma novidade muito boa. Você que quer, né, comprar alguma coisa lá, você fala que veio pelo podcast Boas Novas, na mesa, e você ganhará 10% de desconto em qualquer compra. E elas enviam para qualquer parte do Brasil. E quem sabe, no futuro,
para qualquer parte do mundo. Amém. Beleza? Então, ó, vai lá na página das meninas, acho que é @TP Utilidades Criativas, segue elas, fala que você veio por aqui e eu sei que elas fazem live uma vez na semana lá para apresentar produtinhos. Então, você que gosta muito deste mundo aí de papelaria, agora tá na moda, né, as crianças pintar, tem aquelas canetinhas com diversas cores. Bob Good? É, Bob Good. Bob Good é bom pra regular? Bom, Olha lá. Nossa, já fica aqui, ó, pra criança e pra adulto, hein? Porque traz ali uma sensação de prazer, né, de relaxamento. Então, você tá muito agitado, a mente tá muito agitada. É bom você ter um livrinho lá do Bob Good. E para as crianças também, vocês percebem? Tira um pouquinho a criança do eletrônico, põe ela, dá um livrinho para ela ali do Bob Good. Meu, isso virou febre lá na escola. As crianças estão levando pro intervalo. E assim, graças a Deus, o intervalo tá ficando mais tranquilo porque elas estão lá pintando o tal do Bob Good. Bob Good é muito bom. Não, a primeira vez fala Bob Cuspe, Bob Cuspe. O que é Bob Cuspe? Aí esses dias que eu descobri que era um livrinho de pintura. Eu não sabia o nome, né? Eu aprendi com a minha sobrinha. Ela falou, não, tia, é Bob Good. Eu falei, agora eu sei o nome dele. Tá, então, Bob Good, canetinhas. Vai lá na página das meninas e comprem coisas lá. Dani, muito obrigado por você ter vindo. Mais uma vez pelo convite. Hashtag a terceira. Então, vamos falar sobre descanso. Beleza? Eu espero que você tenha desfrutado disso. Eu acredito que são informações de utilidade pública, tá? Então, manda para todo mundo, mesmo os outros já tem que mandar. Esse, então, compartilha com todo mundo, toda a sua lista de contato lá, do seu Instagram, de onde você estiver. Compartilha, porque são informações muito importantes, beleza? Agora a gente tem um novo costume também, o convidado sempre termina orando, e aí eu vou me despedindo por aqui, né? Vejo você na próxima semana, e agora eu passo a palavra para a minha convidada, ela vai se despedir e orar com vocês. Um abraço. Amém, mais uma vez agradecendo aí o convite, e quem sabe o próximo tema, descanso. Precisamos descansar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essas reflexões que o Teu Espírito Santo nos trouxe nessa manhã. Pai, eu venho pedir para que cada um, né, seja dos que estão acompanhando, dos que estão presentes, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a viver, a gerenciar as nossas emoções, a lidar com os nossos conflitos, e que possamos todos os dias entender que quem vive aqui não é essa natureza humana, mas sim o Senhor. Que possamos dar, Senhor, espaço, dar legalidade, abrir o nosso coração, nosso entendimento, nosso raciocínio, para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor nos ajude a enfrentar os desafios que cada um de nós temos vivido. Pai, te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Até a próxima.